Amém? Graças a Deus. Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do capítulo 3 do livro de Daniel. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre fidelidade. Amém? Sobre ser fiel. É uma das coisas que Deus tem tanto interesse nessa nossa fidelidade que vocês vão perceber quando a gente estiver estudando aqui a Bíblia. Amém? O capítulo é o capítulo de número 17, né? Diz assim, isso aí já é uma resposta. É uma resposta de alguém fiel. Diz assim, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Verso 18. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar um pouquinho com vocês sobre fidelidade. Vocês sabem que a gente prima muito por isso, a gente faz muito questão que as pessoas sejam fiéis com a gente. Isso é uma das coisas que nós valorizamos muito. Quando a gente descobre qualquer atitude de infidelidade com a gente, o mundo cai, o mundo se acaba. A gente se sente completamente traído, nos afetamos emocionalmente, às vezes a nossa vida pode até desandar por conta de percebermos ou descobrirmos a infidelidade de alguém com a gente. Mas às vezes nós não temos exatamente a mesma exigência com a gente mesmo, quando se trata então de mantermos fidelidade com outras pessoas. Às vezes nós queremos a fidelidade, nós exigimos a fidelidade para nós, mas nós não temos a mesma disposição de sermos fiéis da maneira como nós queremos que as pessoas sejam com a gente. Isso é uma das coisas complicadas, porque às vezes a gente pensa que só outras pessoas têm o direito de manter fidelidade com a gente, e que nós não temos o compromisso também de mantermos a mesma fidelidade do nível que nós queremos com a gente. Isso se torna um grande problema, esse comportamento às vezes egoísta que nós temos, de às vezes imaginarmos que tudo tem que ser das pessoas para nós e nunca de nós para as pessoas. E às vezes nós reportamos isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós achamos que Deus tem que ser com a gente uma pessoa totalmente disponível, quando nós não somos disponíveis. Nós queremos que Deus nos atenda imediatamente quando pedimos alguma coisa, quando nós não atendemos Ele imediatamente quando Ele pede alguma coisa. E nós entendemos muitas vezes que na vida espiritual é uma via de mão única, onde só Deus tem a responsabilidade e o compromisso, e nós praticamente não temos compromissos nenhum, e na verdade não é assim que funciona na vida espiritual. Na relação com Deus é uma via de mão dupla. Você faz e saiba então que Deus vai retribuir a você esse nível de fidelidade que você tem. Mas às vezes nós, para rompermos com Deus, às vezes as coisas mínimas fazem a gente romper com Deus. Qualquer coisa a gente para, estou perdendo a fé. Qualquer coisa a gente se afasta, qualquer coisa nos abala. Parece que essa nossa relação com Deus é alguma coisa tão frágil da nossa parte, que sempre que alguma coisa acontece, que nós não temos as nossas expectativas atendidas, a primeira coisa que nós achamos que devemos fazer é exatamente nos afastarmos de Deus. E essa forma de se afastar de Deus se revela nas nossas atitudes. A gente começa a não buscar mais, a gente para de orar, a gente para de vir para a igreja, que é o lugar da adoração, a gente não vem mais adorar, e a gente começa simplesmente a se afastar, mas ainda assim nós queremos que Deus tenha compromisso de nos abençoar, mesmo que estejamos afastados, mesmo que não estejamos correspondendo esse nível de fidelidade em mão dupla, sempre nós queremos somente nos beneficiarmos e achando que Deus tem compromisso com a gente. E eu quero dizer para vocês que não funciona assim. A Bíblia diz que o povo de Deus desobedeceu, deixou de ser fiel.
E quando terminou a fidelidade deles, Deus achou por bem se afastar também, porque era uma escolha deles. Uma escolha de não serem mais fiéis e de seguirem outros deuses. E Deus então se recolheu, porque ele percebeu que da relação que ele estava tendo com o seu povo, ele estava pedindo, mas ninguém ouviu o que ele pedia, e eles sempre estavam pedindo, e Deus atendendo, e Deus disse, não é isso que é uma aliança. Deus pensou. Aliança não é isso. Aliança impõe um compromisso dos dois lados, então eu saio fora da relação. E Deus saiu. Quando Deus saiu, eles viraram escravos. Por que viraram escravos? Não tinham mais a proteção de Deus. Deus não estava mais na vida deles para protegê-los e para guardá-los. E no momento então que Deus saiu do relacionamento, aconteceu aquilo que nunca ninguém podia imaginar. Os babilônicos invadiram as terras de Judá. E quando eles invadiram, eles foram tão furiosos que eles destruíram o templo. E depois de destruir o templo, todos os objetos de valor que existiam dentro do templo, eles confiscaram e levaram tudo para a Babilônia. E além de fazerem isso, eles estabeleceram que, daquele momento em diante, os judeus eram escravos. E eles pegaram os rapazes novos, que tinham força de trabalho em Judá, os rapazes de boa aparência, e eles levaram tudo para trabalhar no reino que eles haviam invadido, os babilônicos. E além de levarem para trabalhar no reino, eles costumavam castrar, tornavam esses jovens eunucos, fazendo uma castração, que era uma maneira, então, de torná-los eunuco. E eles eram levados para trabalhar no reino. E muitos jovens foram levados. Inúmeros foram levados cativos para a Babilônia. Mas alguns se destacaram pela sua fidelidade a Deus, mesmo dentro daquele contexto em que o povo, a nação, a liderança havia rompido com Deus. Alguns mantinham exatamente a sua fidelidade ao longo dos anos, tentando recuperar novamente aquela aproximação que tinha sido rompida, que havia havido uma fratura, exatamente por conta da infidelidade por parte do povo. E dentre os três que se destacaram, existiam 3 rapazes que eles eram totalmente comprometidos com Deus. Eles se chamavam Misael, Ananias e Azarias. Era o nome deles. Misael, Ananias e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia, e as autoridades babilônicas começaram um processo para tentar descaracterizá-los. Tentaram mudar a comida que eles gostavam de comer para aprender a comer a comida da Babilônia. Eles rejeitaram. As autoridades babilônicas diziam que estavam dando aquela espécie de comida para eles ficarem gordos e mais fortes, mas eles optaram por comer a comida que eles comiam da terra deles, que estava muito ligada a muitos legumes. E eles, quando forçaram a barra, disseram, não, nós preferimos comer essa comida. Eles deram uma chance achando que eles não engordaram, e diz a Bíblia que comendo a comida deles, eles ficaram gordos e ficaram fortes. E eles começaram o processo de descaracterização. É quando pega-se alguém para tentar desculturar, tirar toda a cultura que o indivíduo tem, para tentar impor nele uma cultura nova. E uma das coisas que está muito pertinente à cultura é a comida. Outra coisa que está muito ligada à nossa cultura são os nomes que nós temos. E eles começaram esse trabalho desses rapazes para servir o reino da Babilônia, para tentar desaculturá-los, e tentavam mudar os costumes. Mudaram o nome deles. Eles se chamavam Misael, Ananias e Azarias. Eles mudaram o nome para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era o nome babilônico. Os nomes deles, Ananias, significava o Senhor é gracioso. Azarias significava
o Senhor é a minha força. E Misael significava quem é igual a Deus. Era o significado do nome deles. Os babilônicos foram e mudaram. Passou a ser Sadraque, servo de Acu, que significava Abidnego, que significava servo de nego, e Mesaque, que significava sombra do príncipe. Eles pegaram e descaracterizaram. Vamos mudar o nome deles, para ver se eles rompem com a cultura deles e se submetem à nossa cultura, e mudar o nome para tentar descaracterizá-los. Mas com todo esse patrulhamento, com toda essa pressão, os 3 rapazes continuavam fiéis. Mesmo tentando mudar o nome, mesmo tentando fazer com que eles mudassem suas práticas culturais de fé, de crença, eles continuavam firmes com Deus, servindo a Deus, fiéis a Deus. Quando foi um dia, o rei Nabucodonosor extrapolou. Ele estava muito orgulhoso, muito arrogante, porque o império dele era muito grande. Ele havia dominado praticamente todo o mundo antigo, era ele que mandava. Todo mundo estava debaixo do poder tacanho dele, da força que ele tinha e do poder como rei, como imperador. E alguém mexeu com o ego dele, dizendo coisas, e ele resolveu fazer o seguinte: fazer uma imagem que representasse ele e o poder que ele tinha. E essa imagem, acredita-se que era uma imagem dele, toda de ouro, que media 30 metros de altura. Entre 27 e 30 metros. Está aí a imagem dele. Ele fez essa imagem enorme e convocou todo mundo para uma grande celebração em homenagem a ele mesmo. O que é isso? Orgulho. Orgulho é uma das coisas que mais incomoda a Deus. Vocês querem ver uma coisa? Existem pecados que a gente classifica como os piores pecados. Fulano é um pecador quanto mais, errou, bebeu, adulterou, fez isso e aquilo outro, e às vezes nós damos uma conotação de alta gravidade para esses pecados, que são graves. Mas existe um pecado que é tão grave quanto e passa batido no meio da gente. Ninguém é excluído de instituição por esse pecado. As pessoas são excluídas da instituição porque erram, porque falham, porque adulteram, porque mentem, porque roubam, são colocados para fora de qualquer instituição. Às vezes se reúnem e se resolve realmente distanciar a pessoa. Mas ninguém é colocado para fora da igreja porque é orgulhoso. E o orgulho é um pecado para Deus tão grave quanto qualquer um desses pecados. O diabo não roubou ninguém. Satanás não enganou ninguém. Mas que pecado ele cometeu? Foi só orgulhoso. Vocês estão entendendo? Só orgulhoso. E às vezes as pessoas passam batido como orgulhosos no meio da obra de Deus. Ninguém é punido, ninguém é chamado a atenção por ser orgulhoso. E o orgulho é uma coisa tão grave diante de Deus, que por causa do orgulho teve rei que perdeu até o reinado, porque Deus tirou o reinado só porque ele era orgulhoso, no caso o rei Saul. Por que o orgulho é uma coisa ruim para Deus? Qual é a definição de orgulho? É autoconceito elevado de si mesmo. Isso é o orgulho. E a pessoa que é orgulhosa, ele nunca se submete a nada, nem a Deus. As regras são as suas próprias regras. E as suas regras, elas estão acima de qualquer outra regra na qual ele não se submete. Para Deus é difícil, por quê? Porque as pessoas orgulhosas para Deus não são trabalháveis. As pessoas orgulhosas não se submetem. E uma das coisas que Deus precisa para poder trabalhar em você, para poder fazer de você uma pessoa melhor, só é possível quando você se submete a Ele. Mas quando você se acha
Quando você tem os seus conceitos próprios, e esses conceitos que você tem são mais relevantes do que os conceitos de Deus, do que aquilo que Deus pensa. Quando você vê uma pessoa que começa a dizer assim, mas eu penso assim, eu acho assim, e que o fato dele pensar assim, dele achar assim, se torna alguma coisa irreversível dentro do conceito que ele estabelece, você já começa a perceber os reflexos de orgulho. Quando você vê a pessoa muito movida pelo entendimento do achismo, mas eu acho assim, ainda que seja assim, mas eu acho assim, e ele então entende que o que ele acha está acima de tudo e qualquer coisa, é porque tem um problema exatamente de orgulho e de autoconceito elevado de si mesmo. Para viver com Deus torna-se difícil, porque vai viver sendo achatado por Deus a vida toda, porque o próprio Deus e a própria palavra diz que Deus resiste aos soberbos. Ele não dá vida boa para o orgulhoso, ele não facilita nada para o orgulhoso, ele não libera nada para o orgulhoso. Toda pessoa orgulhosa vive pegando taca de Deus constantemente, porque Deus precisa quebrar para poder abençoar. Ele não costuma abençoar o orgulhoso, e tem pessoas que parece que não se dobram nunca, parece que engoliram um cabo de vassoura. Ele nunca se dobra, nunca reconhece nada, nunca admite nada, porque o orgulho não deixa. E se o orgulho não for quebrado, não tem bênção de Deus. Foi assim que aconteceu com Naamã. Ele queria uma cura, mas a cura só aconteceu quando ele quebrou o orgulho e a arrogância dele. O profeta só apareceu para curá-lo depois que ele resolveu ser quebrado, porque Deus criou uma situação para ele ser humilhado diante dos seus subalternos, para ele reconhecer a soberania de Deus. Quando ele se quebrou, que ele foi lá humildemente, desceu lá no rio e mergulhou 7 vezes, aí Deus deu a bênção, mas enquanto ele não se quebrasse e não se submetesse, a bênção não chegaria. Deus não abre mão desses princípios. Pode-se passar 200 mil anos, mas o orgulhoso é assim, ele nunca pede desculpa, ele nunca reconhece que está errado, ele nunca recua, ele não é flexível. O orgulhoso é desse jeito, ele está errado, mas ele fica sem falar com você, e se você não falar com ele, ele nunca fala contigo. Você sempre tem que se dobrar para ele, porque senão ele não se dobra nunca. Isso é um reflexo de orgulho, e isso é péssimo diante daquilo que é ligado a uma relação com Deus. E alguém chegou e inflou o ego do Nabucodonosor. Rapaz, você é poderoso mesmo. Você é o cara. Constrói aí, faz todo mundo reconhecer esse poderio que você tem. O orgulho dele, mais alto, chegou e disse, olha, eu vou fazer uma grande festa aí, e essa festa vai ser em homenagem a mim. Glória a mim, louvado seja eu. Eu vou mandar construir uma imagem aí, e vou querer que todo mundo reconheça o meu poderio. Você sabe o que ele fez? Mandou construir essa imagem aí, de 30 metros, num campo, chamado Campo de Dura. E quando ele construiu, ele assinou um decreto. No dia da inauguração dessa imagem, eu quero que todo mundo se dobre diante dela. Quero que todo mundo se dobre diante dessa imagem. Eu vou contratar todos os tocadores, os instrumentos, e o sinal para se dobrar é quando começar a tocar os instrumentos. Na hora que os instrumentos começarem a tocar, todo mundo tem que se curvar diante da minha imagem. Quem não se curvar, eu vou jogar na fornalha. Se o sujeito não reconhecer o meu poder, pode ter certeza que vai ser jogado na fornalha. E ele pegou, assinou um edito, um decreto. Chegou o dia, foi todo mundo para lá para o campo, e a imagem já estava pronta. Aquela multidão. E ele, no trono dele, pode tocar. O pessoal tocou o instrumento, o ar, o pífaro.
Um monte de instrumento que a gente não sabe nem o que diz a Bíblia. Um monte de instrumentos, tambores começaram a rufar. E quando foi dada a ordem, todo mundo se dobrou diante da imagem, botou a cara no chão diante da imagem de Nabucodonosor, mas os 3 meninos, Misael, Ananias e Azarias, que eles tinham trocado o nome, dado o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estava todo mundo dobrado, os 3 ficaram em pé, não se dobraram. Ficaram de pé no meio da multidão. Foi fácil de ser visto. Todo mundo estava dobrado, só ele estava em pé, logo perceberam. Aí apareceu o fuxiqueiro de plantão e foi lá correr. Ei, sabe aqueles 3 rapazes que o Senhor trouxe lá das terras de Judá? Sim, que foi que houve? Eles não se dobraram, não. Eles ficaram em pé na hora que tocou os tambores e foi dada a ordem, todo mundo se dobrar. O rei Nabucodonosor, o quê, rapaz? Esses camaradas resolveram me desafiar? Não se dobraram diante da minha imagem? Manda chamar os 3. Aí mandaram chamar os 3. E levaram na presença do poderosíssimo Nabucodonosor. Ele olhou para os 3 e disse: ô Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não se dobraram diante da minha imagem quando tocou os tambores, o pífaro? Vocês não se dobraram, não? Eles falaram: não, a gente não se dobrou. Olha, eu vou dar mais uma chancezinha para vocês. Eu vou mandar tocar de novo. Se vocês não se dobrarem, eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Quero saber qual é o Deus que vai ter poder de livrá-los. Ele já estava furioso, nervoso, estava estressado. Esquenta mais aí a fornalha, já para meter pânico. Esquenta mais a fornalha. Diz que o camarada que foi esquentar a fornalha, só de chegar perto o cara morreu. Só de chegar perto. O cara se apagou. De tão quente que ficou. E ele mandou esquentar. Aí ele perguntou: pois é, eu quero ver se vocês não vão se dobrar. Aí aconteceu o quê? Eles deram aquela resposta que eu li para vocês no começo. Ele disse: olha, rei, a questão é o seguinte: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele achar que a gente tem que morrer queimado, não tem problema, a gente morre queimado. Mas uma coisa, fique claro aqui: nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. Você sabe o que significa isso aí? Fidelidade aos seus princípios, às suas convicções, às suas crenças. Isso talvez seja uma coisa que não esteja muito em voga para muitas pessoas, mas esses são princípios de fé, de crença, que tem que estar no coração da gente, que são inegociáveis. Se tem coisa que nós não podemos negociar, são exatamente essas convicções em Deus. Coisas que foi forjado em você muitas vezes desde criança, pelo pai, pela mãe. Existe um Deus, você cresce com essa cultura, com esse entendimento de Deus, daqui a pouco isso se transforma numa crença, numa fé, com a qual você passa a ter experiência sobre Deus. E você é bombardeado constantemente para deixar de crer, mas quando você tem essa fé arraigada em você, que existe fidelidade em você, esses princípios são inegociáveis, essa fé é inegociável. É assim que Deus quer que seja, porque isso é uma das coisas pela qual Deus prima quando Ele olha para a gente. Para Deus, a pior coisa que existe é o fato da gente não permanecer nessa fidelidade com Ele. A gente quer tudo de Deus, mas não quer dar nada para Deus. A única coisa que Ele pede é fidelidade, é vida, que nós entregamos a Ele e passamos então a termos essa convicção de relacionamento. Está lá Jesus Cristo falando com os discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 7, Ele pedindo permanência.
pedindo para permanecer. Olha, permaneçam comigo, porque Jesus sabe que às vezes as pessoas não permanecem. Ele chegando com os discípulos dizendo, olha, permaneçam, porque se vocês permanecerem comigo, vocês vão ser mais abençoados ainda. Tem bênção de Deus que só chega na vida daquele que é fiel, que só chega na vida daquele que permanece. Se nós não conseguimos permanecer, tem determinadas bênçãos que nós não vamos alcançar, porque elas estão direcionadas para quem permanece, para quem é fiel, para quem se compromete, para quem não negocia a sua fé e as suas convicções. Olha o que diz João 15, né? É João 15, 7, eu acho. Jesus pedindo aos discípulos, sabendo que depois que ele morresse, todo mundo podia debandar e esquecer de tudo e romper com ele. E ele estava pedindo, não, permaneçam em mim, porque se vocês permanecerem comigo, vocês são beneficiados na oração de vocês. O que vocês pedem é fácil de ser atendido. Foi o que ele falou para os discípulos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Diga glória a Deus. Resposta que só vem quando você permanece. Mas a gente não permanece, nós não primamos pelas nossas convicções, pela nossa relação com Deus, e queremos que Deus esteja ligeirinho, correndo para atender tudo que nós pedimos, e as coisas não funcionam assim. Funcionam dentro dessa troca de fidelidade, de via de mão dupla. Senão não tem resposta do outro lado. Aí ele pede para permanecer, Jesus falando, permaneçam comigo. Não te afasta, não fica longe, não desvia, permanece comigo. Porque se você permanecer comigo, você vai ver como você vai ser beneficiado, porque você vai pedir o que quiser e vai ser feito para você. E os três não negociaram a fé e as suas convicções. Não negociar. Se o Senhor quiser livrar, livra, mas a gente não vai deixar de ser fiel. Poderiam dizer assim, Senhor, por favor, Ele quer matar a gente, Senhor. Olha, eu vou dizer aqui, eu vou dobrar, mas não é de coração. É porque é para livrar o pior. Eles não negociaram isso. O rei Nabucodonosor ficou tão furioso que diz a Bíblia que ele pegou os três e sapecou lá dentro da fornalha de fogo ardente. Não demorou muito, um ajudante lá do forno voltou e disse, ei, senhor, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Foi o que houve? Nós não jogamos 3 lá dentro da fornalha? Foi. Mas agora são 4 e tem um que tem aparência semelhante dos deuses. E os camaradas estão lá passeando no fogo. O Nabucodonosor, apaga tudo. Manda buscar os 3. Apagaram a fornalha, os 3 saíram, a Bíblia diz que foram examinados, diz que nenhum dos seus cabelos foram chamuscados pelo fogo. O Nabucodonosor parou e disse, rapaz, mas que Deus é esse? Hein, cara, que Deus é esse que vocês têm? Que Deus é esse que tem poder de livrar alguém da fornalha, rapaz? Olha, ele teve que reconhecer pelo testemunho de fé dos 3. Não há Deus igual ao Deus de vocês. Igual esse Deus, não tem um Deus igual. Que permaneceu fiel a vocês, por vocês manterem a fidelidade a Ele. Pois agora eu assino uma nova lei em todo o reino da Babilônia. E a nova lei é essa. Que se alguém blasfemar contra esse Deus, ou falar qualquer coisa de ruim contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, essa pessoa vai ser morta e a casa dele vai ser feita em monturo. Porque não há um Deus igual a esse Deus que livra os seus servos da fornalha. E a fidelidade deles provocou um testemunho muito forte. Como provoca a nossa fidelidade a Deus? Meus irmãos, por que eu estou pregando isso para vocês nesta noite? Porque às vezes a gente pode ficar em busca da bênção de Deus
só fundamentado no triunfalismo da coisa, de achar, não, aqui a gente tem fé, a gente clama, a gente pula, a gente pede. Chega um estágio da vida da gente que não adianta pular da cambalhota ou fazer qualquer coisa, ou achando que a nossa performance de barulho, de arrancar cabelo, de fazer qualquer coisa, vai sensibilizar Deus a ponto de poder nos atender, que não funciona desse jeito. Tem um momento da vida espiritual da gente, que você já está maduro, que você sabe quem é Deus, quem é Jesus, você sabe muito bem o que Deus está querendo, Deus tem tratado contigo. Existe um momento em que Ele não olha você mais como ignorante. Ele entende que você sabe como é que funcionam as coisas. E quando você entra nessa fase espiritual da sua vida, é relacionamento com Deus, convivência com Deus. O que é que Deus está pedindo? Que você se aproxime mais dele e que você mantenha um posicionamento de fidelidade. Ele procura isso porque parece que hoje é muito difícil encontrar. Ele anda procurando quem é que é fiel a mim, quem é que pode ser fiel a mim, quem é que pode realmente manter um posicionamento de fidelidade. A Bíblia diz que ele procura entre a gente quais são os fiéis, porque esses fiéis que ele percebe, ele diz, esse me servirá, eu vou poder usá-lo, vou poder fazer da vida dele uma referência para engrandecimento do meu nome. Isso está escrito onde? Salmo 101, versículo 6. Leiam comigo bem alto. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Você está entendendo? Ele anda procurando. Os olhos dele ficam, quem é fiel? Não, aquele ali só quer minhas bênçãos. Não quer compromisso comigo. Aquele ali só quer que eu dê bênção para ele, mas ele não quer se firmar comigo, não quer se comprometer comigo. E ele sabe o que é que nós queremos. Se só queremos que ele nos beneficie ou se queremos uma relação de verdade. Qual é a vantagem dessa relação de verdade? É que diz a Bíblia que você pede o que você quiser, ele vai atender. Que a fidelidade proporciona a você um relacionamento, uma profundidade da relação, a ponto de fazer com que você peça e Deus atenda. Mas, pastor, é difícil para mim ser fiel. Eu tenho que romper com coisas que eu não quero romper. Eu tenho que deixar coisas que eu não quero deixar. E nós somos confrontados muito. Todos nós. Você acha que Deus não sabe disso? Que nós somos confrontados contra a nossa natureza carnal, que tem uma tendência sempre para as coisas ruins, por causa da nossa carne. Mas sabe o que é a vida com Deus? É negar-se a si mesmo. Que foi o que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Coloca aí. Aquele que quiser vir após mim, diga não para você. Diga não para você. E pegue a fé que você tem e comece a me seguir. O restante é com Deus. Você tem que dizer não para você, e é a coisa mais difícil que existe, nós falarmos não para nós. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Mas pelo menos você tenta, que Deus vai trabalhar isso para você romper com coisas que te prendem e coisas que não têm deixado você servir a Deus com um certo posicionamento de fidelidade. Mas o importante é você começar essa relação com Deus. Às vezes a gente quer, mas não está conseguindo. Deus entende, Deus sabe. Ele quer que você diga para ele, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar e vai libertar você, vai transformar você. E tudo aquilo que te atrapalhava com Deus, que tinha relevância para você em algum momento da sua vida, no agir de Deus, vai perder a relevância. Diga glória a Deus. Eu me converti com 17 para 18 anos. Eu até estava falando isso hoje
com uma pessoa amiga. Mas desde os 15, eu tinha um problema. Eu bebia demais com 15 anos de idade. Eu bebia. Mas não era só bebida, não. Você sabe aquela influência de colégio? Que você vai para o colégio, aí todo mundo começa a usar determinadas coisas, substâncias, e você começa a usar também. Comecei a usar, ainda muito pequeno, no colégio, com os outros meninos. Aquele mato do capeta, que você sabe qual é, que as pessoas ficam presas nele. Pois é. E aquele mato do capeta era alguma coisa que eu usava para tentar lidar com a minha timidez. Às vezes você vai atrás de substância para as coisas, para poder lidar com determinadas deformidades, determinadas dificuldades que você tem. Eu sou tímido demais, e para poder ter coragem de algumas coisas, eu tenho que tomar uma talagada para poder ficar corajoso. Tem gente que, quando bebe, fica valente, fica falante, fica corajoso, e as pessoas vão atrás disso aí. Quando vê, ele cria uma situação de dependência daquilo. E aconteceu comigo, contando meu testemunho. E o meu problema era só tinha um que fazia efeito para mim. Era o Rumontila quente. O interessante que era engraçado isso aí. Era o Rumontila que eu usava, mas não precisava nem estar gelado, nem misturado com nada. Tinha que ser ele só. Aquela bebida de um papagaio que tem, né? Que tem um pirata. Era aquilo ali que eu tomava. Quando eu saía, eu já sabia, eu já tomava aquela talagadona de Rumontila para poder criar coragem. Mas, meu irmão, era uma coragem, era uma valentia que só não me mataram porque Deus não deixou, porque Deus tinha um plano. Porque pense na coragem que eu ficava, na saliência que o sujeito fica quando usa determinadas substâncias, né? E eu me sentia preso nisso. Quando eu me converti, eu falei para um amigo meu que me levou para Jesus: rapaz, quer dizer agora que eu tenho que parar de beber? Ele falou: não. Continua bebendo, mas vem na igreja. E eu comecei a ir para a igreja no dia em que Deus falou comigo, me tocou. E eu me lembro que eu me esqueci de beber uma semana. E em casa tinha uma garrafa de Montila. E eu cheguei na garrafa e fui me aproximar dela e cheirei. Quando eu senti o cheiro do Rumontila, meu estômago rodou, que eu tive que ir direto para o banheiro, que estava querendo colocar os bofes para fora, só porque eu senti o cheiro do tal do Montila. Vocês sabem o que significa isso? Libertação. Digam comigo: libertação. Às vezes você está achando que não consegue se libertar de coisas que prendem você, coisas que você acha que são extremamente irrelevantes. Mas viver sem isso eu não consigo. Romper com isso é difícil demais. Quando você começa a primar pela fidelidade, que você se aproxima e se envolve com Deus, tenha certeza, essa troca de fidelidade começa a fazer Deus agir e a libertação chega. Diga glória a Deus. Você consegue dizer não para você mesmo, que é a coisa mais difícil, para poder dizer não para Deus, e tem coisa que você deixa de fazer, não é nem por causa de você, mas é por causa do Deus que você passa a servir. Essa era a questão dos 3 lá. Não, meu irmão, a gente está fechado. Às vezes é preciso fechar com Deus. É preciso fechar. Não dá para ficar somente numa relação que nós chamamos de flerte. Chega um momento que Deus diz assim: eu não quero mais flerte contigo, rapaz. Tu está querendo tanta coisa, mas tu quer estar só flertando. O que você percebe quando você está se relacionando com uma pessoa, um rapaz ou com uma moça, que você percebe que ele está só querendo flertar com você, você está pensando num compromisso mais sério, mas a pessoa quer só flertar. Como é que é a linguagem de hoje? Quer só ficar. Mas você não quer ficar, você quer compromisso. Você se sente o quê? Se sente usado, enganado e percebendo que aquela pessoa só quer se aproveitar de você. Não quer compromisso com você.
Deve ser o mesmo sentimento que passa pela cabeça de Deus quando Ele percebe que a gente dá, eu quero as tuas bênçãos aí. Não, peraí, ainda não. Aí Jesus começa a dizer para você, olha, tu tem que resolver a tua vida comigo. Você tem que batizar para poder firmar a sua aliança comigo. Não está na hora ainda. E Deus já falou com você um tempão isso aí. E você está tirando com a barriga. E Deus querendo, vamos firmar o compromisso. Por que firmar o compromisso? Porque no compromisso é que Ele consegue dar determinadas bênçãos que Ele não vai dar para você enquanto não houver compromisso. É o Salmo 34, agrada-te do Senhor? Vejam só, para me terminar a minha pregação. A pregação está demorada hoje, não está? Vocês estão achando chata? Não, tá não. Eu tenho que falar as verdades para vocês, sabe? Senão, vocês perdem a bênção de vocês, eu perco a minha também. Por não falar a verdade. Olha só como é a relação. Vamos ver, é o Salmo 34? 36. 37. Olha só. Começa a relação, toda relação começa de você se agradar a Ele. Olha, ele é um gato, a barba dele é bonita. Olha, não sei o que, você se agrada da pessoa. A primeira aproximação que vem de uma pessoa para outra se estabelece no fato de agradar. Alguma coisa você tem que achar interessante da pessoa para você se aproximar ou permitir que ele se aproxime de você. Senão você põe a barreira na hora. Pá, não dá, não me agradei dele. Não fui com a cara dele. Aí não adianta, você estabelece um limite. Mas quando você se agrada, você fica receptivo. Porque você se agradou. Aí o salmo, para você se agradar de Deus, olha, você pensa em Deus, poxa, Deus é bacana, é maravilhoso, é gente boa. Eu quero Ele na minha vida. Aí você se agrada dele. Aí o que Ele faz? Quando você se agrada dele, Deus é um galanteador. Ele chega e já começa a tentar agradar você. Você se aproximou dele, ele já se aproxima, ele entra na tua vida e já começa a te dar algumas bênçãos que você começa a perceber. Poxa, depois que eu me aproximei de Deus, que eu fui para a igreja, algumas coisas parece que deram certo. Ele começa a conquistar você. Só que o tempo vai passando, você vai ficando com ele só nesse agrado, nesse flerte, ele vai deixando, a coisa vai amadurecendo, mas aí ele tem um comportamento comum de qualquer um de nós dentro do relacionamento. Epa, a gente está há muito tempo nesse flertamento aqui, só de se agradando, você se agrada de mim, eu me agrado de você, mas você não se define, não se resolve, não toma posicionamento, não dá não. Aí Deus começa, ei fulano, a gente já está caminhando junto há muito tempo, mas a gente está só no flerte. Eu quero te dizer que eu quero uma entrega, hein? Eu quero que você se entregue para mim. A entrega já é um outro processo da relação, onde se estabelecem os compromissos mais profundos. Na entrega, você passa a ter os deveres, mas você passa a ter os direitos também. Porque você, na entrega, estabelece uma aliança de relação e de convivência com Deus e de fidelidade. Aí o que acontece? Deus começa a pedir a entrega e Ele começa a te incentivar a se permitir uma entrega para Ele. Aí Ele pega e diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, diz o salmista. E o mais Ele tudo fará. Sai do namorozinho, entra no compromisso profundo, que você vai ver que as outras coisas Ele vai fazer, porque são coisas que só são garantidas no momento da entrega, no momento do compromisso, no momento da aliança e da troca de fidelidades. Aí as coisas começam a acontecer de uma maneira que você perde o controle, porque você está dentro de um alvo de promessa para aqueles que se entregam. Então, se Deus tem falado contigo, se Deus tem pedido fidelidade a você, ainda que você tenha dificuldade, diga, Senhor, eu quero ser fiel, me ajuda. Aí você se coloca nas mãos dele e não te preocupa. Não demora muito, você descobre em você capacidades que você nunca podia imaginar. Quando você vê, Deus está usando você. Usando você, e você está dentro daquilo que você nunca imaginou, porque Deus começa a fazer com que a sua vida entre
num processo de crescimento espiritual. Amém? Então, cresça espiritualmente falando. Isso é possível dentro dessa fidelidade. Quem entendeu, diga amém. Isso é muito bom.